Com uma grande festa dos torcedores, o Internacional chegou a Maceió, a capital do Alagoas, onde finalizará a sua preparação para a partida desta quarta-feira, que é decisiva, contra o Asa de Arapiraca, no interior do estado alagoano, pela estreia na Copa do Brasil. A chegada colorada contou com, além da festa, desfalques. E desfalques que vão impactar no time titular, treinado pelo técnico Eduardo Cudê. Jogadores importantes que não estarão à disposição para este compromisso, que até agora é o mais importante da temporada. A gente fala também a respeito ainda da dúvida que existe em relação a um jogador que não treinou nesta terça-feira, mas viajou para Alagoas e também pode ser um problema no time titular do técnico Eduardo Cudê. Falaremos a respeito também de Thiago Maia, porque existem notícias positivas em relação à possibilidade do jogador chegar ao estádio Beira-Rio. Falaremos também sobre a busca colorada por um goleiro. O presidente do Atlético Goianiense, Adson Batista, deu o preço por Ronaldo, que desperta o interesse do Inter, e o valor, ele é impagável. Falaremos também sobre a nota divulgada pelo Inter em protesto e informando as situações do término da investigação interna pelas cadeiras arremessadas por torcedores do Grêmio no local destinado à torcida colorada. Esse é o Diário do Inter KTO desta terça-feira, 27 de fevereiro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta terça-feira, tá? Bom, o Inter chegou em Maceió, capital do Alagoas, onde descansará nesta noite de terça para quarta-feira, antes da partida decisiva desta quarta pela Copa do Brasil. Às 8 horas da noite, o Inter enfrenta em Arapiraca, 120 quilômetros da capital Maceió, o Asa pela primeira fase da Copa do Brasil. Se perder, tá fora, se empatar, tá dentro, se ganhar, tá dentro também da próxima fase da competição. Para este jogo, Cudê tem problemas, e isso foi conhecido no desembarque da delegação colorada, em Maceió, que contou com alguns desfalques, e vamos a eles. O primeiro, Ener Valencia. O Ener Valencia levou uma pancada no tornozelo do Bustos no aquecimento do último clássico Grenal. Jogou no sacrifício, pediu para sair e teve constatada dores no pé direito, no tornozelo direito, e por isso foi retirado da viagem para Maceió. É um desfalque importante daquele que é um dos principais jogadores do time colorado nessa partida, que ela é fundamental. E daqui a pouquinho eu falo um pouco sobre o impacto que isso vai ter no time titular. Mas o Valencia está fora do jogo, ficou fazendo tratamento em Porto Alegre. Além do Valencia, outros dois jogadores importantes do elenco não viajaram e que se tinha poucas expectativas de que eles pudessem viajar. Eu falo de Mercado, que desde o jogo contra o Novo Hamburgo não treinou no gramado do CT Parque Gigante porque teve uma pancada no joelho, e o Rocher, que ainda não atuou nessa temporada e passa por um processo de retreinamento, por um processo de adaptação que ainda não está tão perto assim de acabar. Rocher e Mercado são desfalques na estreia colorada na Copa do Brasil, junto com Ener Valencia. O impacto disso no time titular pode ter ainda um acréscimo, porque eu coloco a informação da Revista Colorada, que apurou que Charles Arangues não treinou na atividade dessa terça-feira, mas Arangues viajou para Maceió. De qualquer maneira, ele é dúvida para a partida de quarta. E se o Arangues não jogar, o Rômulo deve ser o substituto dele no sistema defensivo, ou no sistema de meio campo, ou até mesmo um Bruno Gomes, que, na visão do Eduardo Cudê, pode jogar como um primeiro ou também como um segundo volante. O time do Inter, para enfrentar o Asa, terá Antony, Bustos, Vitão, Robert Renan e René. O meio-campo de Arangues, ou Bruno Gomes, ou Rômulo, Bruno Henrique, Maurício e Wanderson. Na frente, Alan Patrick e Lucas Alário. É esse o time do Inter para encarar o Asa de Arapiraca nesta quarta-feira, 8 horas da noite, tá? Existem outros desfalques ainda que foram confirmados pelo Inter. Por exemplo, Hugo Malo tem um desconforto na coxa esquerda e ficou de fora da viagem. Matheus Dias segue no processo de retreinamento pós-lesão muscular. E o Johan, de novo, ficou em Porto Alegre fora do jogo. Ele que já havia ficado de fora do Clássico Grenal para resolver questões particulares, de novo ficou de fora agora dessa partida importante do Internacional pela Copa do Brasil. Bom, avançando na pauta, e falando ainda sobre a partida decisiva dessa quarta-feira, o técnico do Asa, o Rodrigo Fonseca, falou sobre o confronto lá para a imprensa alagoana ao longo desta terça-feira, tá? E ele destacou que o Inter é um dos melhores times da América, e obviamente, respeitando muito
o ambiente do Inter, respeitando muito o momento do Inter, o poderio financeiro, econômico e de time do Internacional, ele tratou de um jogo muito duro e disse que o Asa de Arapiraca precisa fazer o jogo da sua vida para bater o Internacional. O Asa de Arapiraca tem alguns jogadores conhecidos, como por exemplo o centroavante Júnior Viçosa. O Júnior Viçosa, ele é titular do Asa de Arapiraca, tá? Por exemplo, na partida do último sábado, contra a equipe do Muricy, o Didira também jogou, um jogador experiente, que passou pelo CSA, jogou Série A de Campeonato Brasileiro. É um time experiente do Asa de Arapiraca. Obviamente, um investimento muito menor do que o do Internacional, mas é um time que vai querer complicar jogando em casa e tem uma certa tradição também na Copa do Brasil, já complicou para grandes várias vezes, mas o Rodrigo Fonseca destaca essa superioridade do Inter e a necessidade do Asa fazer o jogo da sua vida para poder passar pelo Internacional nesta quarta-feira. Falando agora sobre o mercado de transferências, eu gravei um vídeo na tarde dessa terça, trazendo informações sobre o negócio envolvendo o Thiago Maia, que teve avanços. E esses avanços eles foram informados pelo vice-futebol do Flamengo, Marcos Braz, que afirma que o Thiago Maia está próximo, que está praticamente fechado e que tudo isso deve se resolver até o dia 7 de março, que é quando fecha a janela de transferências. Existe muita expectativa para que o Thiago Maia, de fato, enfim, seja jogador do Internacional, mas o Inter não está com tanta pressa para isso. Eu dou detalhes nesse vídeo aqui, é só clicar para assistir, tá? Ainda sobre o mercado de transferências, a terça-feira foi de uma declaração importante do presidente do Atlético Goianiense, o Adson Batista. Ele falou e foi perguntado a respeito do interesse colorado pelo goleiro Ronaldo, que é o titular do Atlético Goianiense. O Inter fez uma proposta ao Atlético de algo em torno de 5 milhões de reais pelo passe do Ronaldo, que o Inter entende que pode ser um goleiro reserva para o Rocher ao longo da temporada de 2024, e um cara que hoje chegaria para assumir a titularidade, enquanto o Rocher ele não se recupera. Bom, o Ronaldo, ele, de acordo com o Adson Batista, não vai sair do Atlético Goianiense. E a única possibilidade dele sair do Dragão é o Inter pagando a multa rescisória do jogador. Quanto é a multa? 50 milhões de reais. Isso mesmo. O Adson Batista ele foi pro microfone para dizer que pro Inter tirar o Ronaldo do Dragão, pro Inter tirar o Ronaldo do Atlético Goianiense, o Inter precisa pagar algo em torno de 10 milhões de euros. Obviamente, um valor impagável. O Inter não vai pagar isso. Em outras palavras, o Adson Batista quis dizer que o Ronaldo é praticamente inegociável. E com isso o Inter teria que buscar outros nomes. O Inter tem uma boa relação com o Atlético Goianiense, uma boa relação com o Adson Batista, busca fazer essa negociação, mas já prospecta outros nomes também. E o Inter quer contratar um goleiro a qualquer momento, assim que possível, porque está com essa peça em falta no seu elenco. Se dá algum problema com o Antony, o Inter vai ter que colocar um garoto que nunca jogou no profissional, né, que é o Diego, que é o reserva hoje, o Diego Esser. Então, uma situação complicada do Internacional em relação a goleiros, e o Ronaldo, que era o alvo, parece não estar à disposição de negócios para o Internacional. Por último, o Inter divulgou uma nota no final da noite dessa terça-feira, falando a respeito das cadeiras arremessadas por torcedores do Grêmio no local destinado à torcida do Internacional. Várias cadeiras foram jogadas, tá? E duas delas atingiram torcedores do Inter, que foram hospitalizados e tal, hospitalizados com diagnóstico de traumatismo craniano, leve, mas de traumatismo craniano. O Inter disse que identificou os torcedores do Grêmio que jogaram essas cadeiras e entregou essas imagens e os dados desses torcedores para a Polícia Civil. Além disso, as cadeiras estavam na arquibancada inferior, os torcedores estavam na arquibancada inferior e tiveram traumatismo craniano. Foi feita uma inspeção para saber quantas cadeiras foram danificadas por torcedores do Grêmio. E ao todo foram 30 cadeiras e mais 7 estruturas que fixam as cadeiras. Prejuízo de R$22 mil. Normalmente, até por uma questão de cordialidade, essa conta é enviada para o Grêmio e o Grêmio paga essa conta, assim como quando o Grenal é na Arena, o Grêmio envia a conta para o Inter e o Inter paga essa conta. É sempre assim, clássico Grenal. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar odds do jogo do Internacional dessa terça-feira contra a equipe do Asa. Odd do Inter, 1,38. Do empate, 4,75. Lembrando, o empate é Inter. E do Asa, a odd é 6. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!